Pessoal, vamos falar aí sobre então o dia 6 dessa primeira semana. Vai ser apenas um vídeo, ok? A gente vai falar sobre os atributos do ato administrativo. Alguns autores vêm falando que são qualidades ou características. Presunção de legitimidade, que é o que? Presume-se que o ato está em conformidade com a lei. Imperatividade é o atributo do ato administrativo que impõe ao administrado alguma obrigação. Autoexecutoriedade significa que não precisa de uma autorização judicial para executar aquele ato. E por fim, a tipicidade, que é o que? É a adequação da conduta à norma, ok? A gente vai ver cada um com mais detalhes aí. Presunção de legitimidade, então presente em todos os atos administrativos, regra presente em todos. A regra ainda é que não só presente em todos os atos administrativos, mas também em todos os atos da administração, certo? Que abarca também os atos que são regidos pelo direito privado. A ideia é que a presunção de legitimidade ela imprime agilidade na atuação do poder público, ou seja, eu não preciso demonstrar que aquele ato ele é legítimo, que é legal, que para depois eu poder executar, porque poderia demorar isso e poderia ser intempestivo, certo? Exemplo muito clássico seria aí o poder de polícia, então a interdição do estabelecimento comercial que eventualmente possa trazer um dano potencial à saúde da população. O poder de polícia pode interditar esse estabelecimento comercial e nesse caso não precisaria demonstrar, por exemplo, que aquele ato da interdição está em conformidade com a lei. Então, por quê? Pela presunção da legitimidade. Então, a ideia é imprimir agilidade na atuação do poder público. Produz efeitos que lhes são próprios. Então, ainda que alguém aponte a existência de vício naquele ato, se ele está no mundo jurídico, ele tem ainda a presunção da legitimidade. Requisito: autoriza a imediata execução do ato. Então, mesmo que eivado de vícios ou defeitos aparentes, está no ordenamento jurídico, ele traz o que? Ele é válido como se válido fosse. Então, enquanto não anulado ou sustados temporariamente, o ato inválido é plenamente eficaz, como se inteiramente válido fosse, ok? Como em tudo que há no direito, não existe presunção absoluta. Então, nesse caso também, a presunção é relativa e algumas provas vêm trazendo em latim essa presunção relativa, como chama-se iuris tantum, certo? Então, presunção relativa significa que admite prova em contrário. O que seria a prova em contrário? Dizer que aquele ato e demonstrar que aquele ato, comprovar que aquele ato, ele é o que? Ilegal, certo? A Maria Silva Zanella de Pietro ainda ela traz um desdobramento dessa presunção de legitimidade. Ela fala que presunção de legitimidade e também nós temos a presunção da veracidade. A presunção da legitimidade diz que a interpretação e a aplicação da norma estão corretas. Já na veracidade diz que os fatos alegados pela administração existem e ocorreram e são verdadeiros. Os demais administrativistas eles não trazem essa definição e simplesmente falam que a presunção da veracidade está dentro da presunção da legitimidade. Ok? Pode cair uma das duas aí na tua prova, pode colocar como sinônimo que você não vai estar errando. O ônus da prova da existência de vício no ato administrativo é de quem? É de quem alega. Ok? Então, atributo, como a gente já falou, presunção da legitimidade, ele é um atributo que ele está presente em todos os atos da administração, certo? Agora veja, atos da administração, inclusive nos de direito privado. Por isso que é dito que esses atos, essa característica que é a presunção da legitimidade, ela tem o tal do princípio da universal, ou seja, princípio universal, tudo está dentro, tudo
todos os atos da administração têm esse elemento aí que é, ou essa característica que é a presunção da legitimidade. Agora nós vamos ver o outro, é a imperatividade, certo? Então, a imperatividade, que é a possibilidade da administração unilateralmente, ou seja, sem o consentimento do administrado, criar obrigações ou impor restrições a eles. Decorre do poder extroverso do Estado. O que seria o poder extroverso do Estado? Então, é uma terminologia para dizer que os atos que são praticados extravasam a esfera jurídica aí do Estado e adentra na esfera jurídica aí alheia ou do administrado. Então, ele altera a esfera jurídica alheia independente da anuência prévia, certo? Então, por isso que é um poder extroverso. Não é um atributo, por óbvio, não é um atributo presente em qualquer ato, certo? Um ato, por exemplo, administrativo, que dá uma emissão de uma certidão ou uma licença de capacitação, não há que se falar aí no atributo da imperatividade. Então, os atos que temos essa característica da imperatividade, eles devem ser obedecidos e não há necessidade do consentimento do administrado. Por quê que não há essa necessidade de consentimento? Porque é uma obrigação, ok? Então, exemplo clássico, poder de polícia, nós vamos estar estudando aí nas próximas aulas aí, certo? Regra. Então, o elemento ou a característica imperatividade é imposto aos particulares a partir da sua edição, certo? Então, imposto mesmo quando ocorre o quê? Mesmo quando está ocorrendo um questionamento judicialmente ou então até mesmo administrativamente, essa imperatividade ela vai atuar em cima do administrado, vai criar obrigações para ele, certo? Então, mesmo que esteja ocorrendo um questionamento. Agora, se tiver uma suspensão ou uma sustação, certo? Então, quando ocorre isso, uma suspensão, uma sustação desse ato, ou seja, ele está suspenso, ele não vai mais, então, produzir efeitos. Então, ele vai estar agora suspenso, não vai ser um ato mais eficaz. Então, hipótese da impugnação ou num recurso administrativo com efeito suspensivo, ou no caso da decisão judicial que impeça ou suste aí a sua aplicação, então a sua aplicabilidade, então vai ocorrer o quê? Esses atos eles não vão estar mais vigentes aí, não vai poder mais ser utilizado. A imperatividade ela nasce com a simples existência do ato, certo? Ainda que eivado de ilicitude, como os demais. Então, se tiver um vício de imperatividade, ou seja, eivado de ilicitude, o administrado vai ter essa incumbência aí de estar comprovando aí o contrário. A autoexecutoriedade é um outro atributo, certo? Então, podem ser materialmente implementados sem a necessidade da autorização judicial. Então, quando falou de autoexecutoriedade, então, automaticamente vai ser executado pela administração sem a necessidade da autorização judicial. Então, também não é um atributo presente em qualquer ato, a autoexecutoriedade não é, normalmente são nos poderes de polícia. Existe nas seguintes situações, quando tem uma expressa previsão legal, certo? Então, a autoexecutoriedade tem que ter uma expressa previsão legal, ou em situações de emergência. Então, não é atributo, novamente, presente em qualquer ato. Então, aqui que eu chamo a atenção para vocês, que cai muito em prova a respeito da autoexecutoriedade. Sobre a aplicação de multa e cobrança de multa. Inclusive, tem muita galera aí que está estudando para concurso aí da PRF. Isso aqui, às vezes, cai com uma certa frequência, inclusive, nos concursos deles. A aplicação de multa
ele goza da autoexecutoriedade? Sim. Então, ela pode ser executada pela administração, independentemente do que? Da autorização judicial. Agora, a cobrança da multa somente via judicial. Não é a mesma coisa? Cobrança ou aplicação da multa? Sim ou não? Resposta: não. Exemplo: você é PRF, certo? E parou alguém na estrada e viu que está com uma documentação vencida ou com o carro com características adulteradas, você vai fazer o que? Uma notificação de multa. Essa notificação vai ter prazo, recurso, e se você perde, aí sim vai ter o que? A aplicação da multa. A aplicação da multa vai ser pelo Poder Executivo, não há necessidade do Poder Judiciário autorizar. Agora, ocorreu que chegou a multa na casa da pessoa e a pessoa não pagou aquela multa, certo? O Poder Executivo agora ele pode exigir a cobrança dessa multa? Resposta: não, somente via judicial, ok? Então, cuida com isso. E por fim, tipicidade. Tipicidade é o enquadramento da conduta norma, como eu já falei. Então, o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei. Qual a ideia disso? Então, tem o condão de afastar a possibilidade de a administração praticar atos inanimados, certo? Então, a ideia da tipicidade, eu tenho uma finalidade e para isso eu tenho um ato típico, correto? Então, tipicidade, garantia ao administrado. Garantido que impedir que a administração pratique ato unilateral coercitivo sem prévia previsão legal, certo? Então, tenho que ter uma previsão legal. Então, se tem uma previsão legal, eu tenho uma tipicidade. O que mais que eu impeço? Eu afasto a possibilidade de ser praticado um ato totalmente discricionário, certo? Então, a lei vai trazer alguns limites para evitar que ocorra até mesmo a arbitrariedade. Ok, galera? Era isso que nós tínhamos para essa aula e é só isso. E agora a gente vai partir para a última aula, beleza? Um abração, continue firme.